E sobre a derrota do governo ainda na Câmara, e essa pesquisa que indica o empate na aprovação e a desaprovação de Lula, o nosso entrevistado é o cientista político Márcio Coimbra, CEO da Casa Política e ex-diretor da Apex e também do Senado. Tudo bem, Márcio? Como vai? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Thiago. Uma satisfação estar aqui mais uma vez conversando com você e toda a audiência da PAN. Obrigado. Bom, é claro que eu queria que o senhor destacasse os números da pesquisa, o que vem ajudando nesta onda para que o governo acabe surfando nesse momento positivo, mas é preciso fazer essa ponderação. Hoje, o governo amargou uma derrota na Câmara dos Deputados. Então, Thiago, exatamente, a gente tem aí duas frentes para a gente poder entender isso muito bem. Uma frente que é a frente popular, onde a gente tem a pesquisa de opinião, que ela vai medir aí a sensibilidade da população, e no outro, quando a gente vê essa derrota no Congresso, a gente fala da articulação política e do poder do governo no Congresso Nacional. Começando pela segunda parte, a gente percebe que realmente o Congresso Nacional está completamente descolado do governo, no sentido de que nos últimos anos o Congresso se tornou dono do orçamento e se tornou dono da sua própria vontade. Esse governo ele tem muito pouco a negociar com o Congresso Nacional, porque o seu poder de barganha ele é muito pequeno. O Congresso Nacional é soberano. E sendo soberano, qualquer governo vai estar muito mais vulnerável a sofrer derrotas como essa que nós vimos essa noite. Então, a gente já vê também, nesse mesmo desenho, algo que vai se tomando forma, que é a campanha eleitoral presidencial do ano que vem. Os deputados colocando o governo nas cordas com menos recursos, torna a vida do governo mais difícil, tentando aí dificultar a reeleição do presidente Lula. O que a gente vê, já indo para o outro lado da pesquisa de opinião, é que Lula se recupera claramente com o impulso do discurso de soberania depois de que o Brasil sofreu essas sanções do governo dos Estados Unidos. O presidente Lula está conseguindo capitalizar em popularidade, em números, exatamente essa situação que foi colocada pelo governo Donald Trump em relação às tarifas. Então, nessas duas frentes, a gente vê o governo conseguindo se recuperar perante a opinião pública de um lado, mas a gente vê que o governo não consegue força nem tração para se impor no Congresso Nacional. E a gente vê também a oposição já começando a trabalhar para deixar com que o governo não tenha uma situação tão confortável no ano que vem. Eu lembro que uma das coisas que Tarcísio de Freitas colocou como uma das condições para que ele saísse candidato era que o governo não poderia aprovar um pacote seguido de bondades neste semestre para o presidente Lula, e que a oposição deveria se impor, deixando Lula numa situação muito menos confortável do que se imaginava, para que assim a eleição do ano que vem tivesse algum tipo de disputa e não fosse simplesmente um governo surfando em boas notícias e um bom orçamento catapultado aí pelos votos do Centrão esse ano no Congresso Nacional. Ô Márcio, antes de passar a palavra para os nossos comentaristas que fazem perguntas também, eu queria destacar um tweet do presidente Lula, agora há pouco, falando sobre o resultado, essa decisão da Câmara dos Deputados. Ele diz o seguinte, que a decisão da Câmara dos Deputados, a medida provisória que corrigir injustiças no sistema tributário, não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Essa medida reduziria distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais dos mais ricos.
Foi esse o post do presidente. Ele continua falando: impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas. O que está por trás dessa decisão é a aposta do que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros, e joga contra o Brasil. Jogar contra o Brasil foi essa expressão usada pelo presidente Lula. Vou chamar os nossos comentaristas, passo agora a pergunta para a Dora Kramer, mas antes, Dora, se você quiser fazer um comentário rápido sobre a pesquisa e essa reação do presidente Lula em relação à derrota no Congresso Nacional? Pois é perigoso esse negócio de ficar jogando o Congresso contra a população, né? Ou a população contra o Congresso. Isso revela, o Lula já deu uma subidinha no salto por causa das campanhas, da pesquisa, do bom momento e tal. Agora, as marés viram, né? E isso é muito atribuído à sorte dele, mas a oposição também teve uma participação bastante acentuada, né? Cometeu muitos erros, abraçou causas que não tem nada a ver com a população, e aí vive essa situação. Mas, de qualquer maneira, quando chega no empate, a aprovação e desaprovação, ele fica muito perto de poder inverter a curva e talvez chegar com uma tendência de crescimento no ano eleitoral. Isso seria importante. Mas eu quero passar a palavra para o Márcio. Márcio, boa noite primeiro. Olha só, queria a sua visão do seguinte: nós estamos neste momento com o governo em alta, esquece o Congresso, tá? Vamos falar da cena pesquisa, da cena política de um modo geral. Para simplificar, governo em alta, oposição em baixa. É isso, este momento. O que você projeta pelo comportamento, as estratégias, o jeito? Quem você acha, que lado, qual dos dois, governo ou oposição, chegam em melhores condições no ano de 2026? Não em outubro, também não vou te pedir uma projeção tão longa assim, quando na virada do ano. Olha, Dora, o que a gente consegue enxergar até o momento é uma ainda situação de polarização no Brasil, né? A gente tem dois lados que se mostram irredutíveis nas suas opiniões, ou seja, vão estar com o governo ou vão estar com a oposição, faça chuva ou faça sol, mas a gente tem que centrar exatamente nesse centro um pouco mais volátil, que pode ir para um lado e que pode ir para o outro. E ele é muito mais vulnerável aos dados econômicos. Então, é muito importante que o governo apresente dados econômicos sólidos que possam fazer com que essa popularidade que ele está tendo agora não seja uma popularidade efêmera, que ela se cristalize de verdade para o ano que vem. Agora, o que a gente pode depreender disso tudo é que, em relação às tarifas, nós estamos vendo o governo surfar agora na tese e na tese da soberania, ou seja, na propaganda em relação a tudo isso. Mas as consequências do tarifaço vão atingir a economia mais adiante. A gente pode pensar aí na virada do ano, um pouco mais para frente, com perda de empregos, com perda de renda, com diminuição no PIB. A gente já tem visto em alguns setores algum tipo de retração. Eu que acompanho muitos números de comércio exterior, a gente já tem visto essa retração do comércio com os Estados Unidos ser apresentada nos números, mas em pouco tempo ela vai estar sendo sentida na pele pela população. E aí acredito que a popularidade do governo tende a ceder. Então me parece que a gente entra no ano que vem ainda nesse equilíbrio, mas com a oposição podendo se recuperar um pouco, porque o governo vai sentir os números ruins na sociedade. E esses números ruins da economia fazem com que a sociedade se volte contra o governo. Márcio, a pergunta agora da nossa comentarista Priscila Silveira. Priscila.
Boa noite, Márcio. Satisfação falar contigo. Márcio, o Thiago trouxe há pouco um tweet do presidente Lula trazendo uma narrativa e impondo, colocando a perda, né, ou seja, essa derrota para o povo brasileiro, mas indiretamente colocando para o Congresso Nacional. Diante desse cenário que se avizinha, qual que é a perspectiva? Como o senhor avalia a relação com o governo federal, também ali com o Congresso nos próximos dias, nos próximos meses, tendo em vista que 2026 praticamente já começou? Priscila, a pergunta é excelente e a gente precisa entender muito essa relação com o Congresso Nacional. A gente precisa entender em diferentes frentes. Se a gente está falando em relação aos presidentes das casas, a gente tem uma realidade. Agora, se a gente está falando em relação à massa de deputados e um número significativo de senadores, a gente vê que existe uma outra realidade. O que eu quero dizer com isso? Existem interesses paroquiais tradicionais dos presidentes das casas, especialmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem esses seus interesses atendidos pelo governo, tem interesses regionais, especialmente em relação à exploração da Foz do Amazonas lá no Amapá, que ele vem tendo seus pedidos atendidos pelo governo. Então ele tende, na condução do processo no Senado, a ser muito a favor do governo. E nós sabemos que o Senado, como uma casa presidencial, uma casa que concentra muitos poderes na presidência, ela acaba sendo domada, sua agenda é domada sempre pela presidência do Senado. Na Câmara, existe uma situação um pouco mais democrática, os deputados eles conseguem fazer muito mais pressão na presidência da casa do que os senadores na presidência do Senado. Então, me parece que a gente deve ver muito mais derrotas do governo na Câmara, como a gente viu agora, do que no Senado. O Senado tem uma tendência, além de tudo, de um pouco mais de acomodação. E se a gente somar isso, essa posição que eu coloquei do presidente Davi Alcolumbre, a gente vê que no Senado o governo tem uma situação um pouco mais fácil. Agora, na Câmara dos Deputados, aonde existe uma oposição muito mais orgânica, organizada, com liderança, ali a gente pode ver realmente muito mais projetos que acabem sendo derrotados pela oposição. A oposição consegue fazer mais barulho e vai conseguir se impor ainda mais na Câmara dos Deputados. Então, acredito que seja ali que a oposição vai focar com as suas forças, porque no Senado Federal a situação se coloca um pouco diferente. E bem rapidinho, para a gente fechar, o Túlio Nassa quer fazer também uma pergunta. Dá tempo ainda? Você, Túlio, rapidinho, por favor. Ok. Márcio, boa noite, obrigado por atender a Jovem Pan. Minha pergunta é bem objetiva. Com o aumento da popularidade do presidente Lula, qual deve ser o cálculo político do Centrão para 2026? Ele deve anunciar logo um candidato, essa aliança com a direita, ou ele deve esperar, já vista que a rejeição do presidente Lula também é grande, da mesma forma que metade aprova, metade desaprova, né? Exatamente, Túlio. O que a gente tem aí adiante em 2026 é o Centrão precisando se posicionar. Agora, eu acho que ele precisa se posicionar exatamente cortando os dutos por onde correm o ar que sustenta o governo. Porque, afinal de contas, o governo está tentando turbinar o seu orçamento para 2026 para fazer com que a campanha também se turbine. E do outro lado, então, o Centrão precisa fazer o quê? Ele precisa atuar de forma orgânica dentro do Congresso Nacional, mas isso não significa dizer que ele precisa escolher um candidato agora. O que eu vejo é que, pelo menos até março, a gente vai deixar ver com que os candidatos, pré-candidatos da oposição, eles corram soltos. E a partir dali, a gente vai ver mais uma acomodação, a partir de março. Aí, logo depois, a gente tem a desincompatibilização e o cenário se torna um pouco mais claro. Mas acredito que, apesar de Tarcísio de Freitas ter dito de que ele não será o candidato, eu ainda acredito que isso possa mudar. Acredito que esse cenário é outro e que as conversas internas podem mostrar
um outro caminho com o governador de São Paulo, talvez assumindo uma candidatura presidencial da oposição. Perfeito. Márcio Coimbra, cientista político, mais uma vez atendeu a Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre. Grande abraço. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço a todos os comentaristas e toda a audiência da PAN. Obrigado.